que ele é bem conhecido por todo mundo. Nós fazemos parte de uma família que foi afetada pela ONU, né, há mais ou menos 12 anos. O meu primeiro filho, que tem 25 anos, hoje o Jonas, ele já é afetado há 11 anos. E nós temos o Arthur, que tem 16 anos, e há 2 anos ele foi afetado pela neuropatia ótica, né? A nossa caminhada, ela vem desde lá, né? Há 11 anos atrás ninguém conhecia nada da doença, então a gente ficou meio que sem diagnóstico. E quando veio a notícia do Arthur, tudo mudou na nossa vida, né? A gente começou uma busca incansável por perguntas e respostas. E o meu esposo praticamente parou um pouco da vida para a gente poder conhecer o que era aquilo que aconteceu na nossa família, né? Os meninos, eles tiveram lá na nossa cidade uma adaptação numa instituição que ajuda, né, a educar cegos. E a gente, até hoje, a gente mobiliza a cidade, mobiliza pessoas para ajudar pessoas também com deficiência visual. Não só com LOM, porque a LOM é bem rara, né, lá no nosso estado são poucos, mas a gente tem uma atividade bastante grande dentro da instituição, que se chama Instituto Hélio Voz. É o único instituto dos cegos que existe na cidade e que educa, né, alfabetiza os cegos, tá? A gente vai passar só um videozinho, porque é um resumo do que aconteceu, para vocês entenderem um pouco. E aí, em questão de meses, você quase que totalmente perder a visão. Pois é o que acontece com quem sofre com uma doença chamada neuropatia ótica. Ela é difícil de acontecer, é quase um caso raro, mas os pais precisam ficar em alerta, principalmente para os filhos, quando são ainda pequenos. Um jovem estudioso, cheio de planos. Jonas vai se formar em contabilidade daqui a alguns meses, mas enfrentou barreiras para conseguir estudar. Para estudar, todos os materiais sempre são ampliados ou digitalizados. E questão de conta na faculdade eu fazia mais de cabeça sempre. É porque eu acho que com essa dificuldade de estar anotando, eu acabei conseguindo acelerar mais o raciocínio de fazer contas. Ele é portador de uma doença que ataca a visão. No começo eu tive uma dificuldade de locomoção, por causa de degraus, calçada irregular, essas coisas assim. Tipo, quando o dia era muito claro, eu ficava com dificuldade de ver degraus, com dificuldade de andar na rua mais. Jonas tem neuropatia ótica hereditária de Leber, uma doença passada de mãe para filho que causa problemas na visão central e periférica. Por isso, ele não consegue enxergar direito. Eu achava que era só uma questão de óculos, né? Porque eu tinha deixado de tirar da lousa, então eu não copiava mais da lousa, então eu achava que era só um óculos que ia resolver. Mas aí foi questão de 2 meses para eu avançar na doença e estabilizar, né? Aí quando estabilizou que eu fiz o tratamento, aí foi só questão de adaptação. Ele descobriu a doença quando tinha 14 anos. Não é o único da família com esse tipo de problema. O irmão também é portador da doença. Uma coisa tem que estar bem grande, que eu não consigo ver na visão central, então eu uso mais a periférico. E se eu usar a central, não vai conseguir ver nada. Se eu usar a periférico, vai conseguir ver os detalhes. Arthur sente dificuldade ao fazer atividades básicas, como ler e assistir televisão. Só vê se for assim, bem de perto. Eu não consigo ver, porque se eu me afastar, eu vou usar minha visão vai ficar só no centro. Então, eu não vou conseguir ver direito. Então, eu fico mais de perto para tentar usar a visão periférica. A origem da doença foi descoberta por meio de exames e está na mãe dos garotos. No caso, eu carrego o DNA defeituoso e passo para todos os filhos, porém só os homens desenvolvem a doença, apresentam os sintomas. Ela conta as dificuldades para enfrentar a doença. Para mim foi uma realidade muito cruel, tanto para mim que sofro como mãe, como para ele que estava vivendo a situação. Então, assim, os primeiros anos foram anos muito difíceis, tanto de reabilitar ele numa sociedade onde a gente tem muita dificuldade de acessibilidade em tudo, e para colocar ele de novo dentro do meio das pessoas para ele viver de uma certa forma normal. O caso dessa família é bem raro. Apesar de ser uma doença difícil de ocorrer,
Já dá para desconfiar desde os primeiros sintomas. A criança nasce bem, enxergando bem. Com o passar dos anos, começa a ter um ofuscamento, começa a ter uma dificuldade visual, a visão de cores já não fica tão boa, a percepção de diferença de cores. E no começo ela estranha, mas vai passando o tempo, não liga muito, mas chega um momento que a visão piora bastante. O especialista aproveita para fazer um alerta aos pais. Eu faço até um alerta, mudando um pouco, que crianças jovens, crianças de 2, 3, 4 anos, precisam ter uma avaliação, porque às vezes um olho desenvolve 100% e o outro olho desenvolve 30%, 40%, só que os pais nunca que vão perceber que um dos olhos está com a visão ruim. O médico oftalmologista consegue notar isso com certa facilidade. Não muda, acho que o histórico é bem similar para todo mundo, então eu creio que o que a gente tem hoje, a gente que eu falo, somos todos nós, o grupo, a família no Brasil, assim como sempre foi determinado dessa forma, que não que seríamos uma família, mas que nos tornamos uma família. Isso foi uma coisa que aconteceu espontânea e foi muito bom. Independente das coisas que aconteçam no dia a dia, então a gente precisa estar sempre unido. A gente ia mostrar que, eu acho que quem não teve a oportunidade ainda, não conheceu o Lucas Lincoln, eu acho que foi o primeiro de Fortaleza que a gente conseguiu dar uma orientação no norte. Também tem o Pedro, também tem um rapaz de Tapajé, eu acho que é o Samuel, tem outras pessoas que apareceram no Ceará, são poucas, né, referente aos casos que a gente consegue ter um diagnóstico mais rápido, quer queira ou quer não, na parte mais central aqui do país, São Paulo, a gente tem esse acesso. Recentemente eu fui com os meninos no HU, no Hospital Universitário, e estão começando um trabalho embasado nas pesquisas científicas já existentes, mas que também estão fazendo trabalho com essas outras pessoas, para a gente poder tentar encontrar uma correlação, mas que esse trabalho está se iniciando também no Ceará. Isso foi uma vitória, foi assim, para a gente foi enorme. O ano de 2019 foi um ano bem atribulado, assim, posso dizer dessa forma, mas que tudo vai se resolvendo da sua melhor forma possível. Passei um tempo ausente, acho que ainda estou um tempo ausente, referente ao trabalho que vim desenvolvendo, deixando um pouco até o grupo de lado, mas na intenção de deixar vocês mesmos se desenvolverem, vocês mesmos buscarem o interesse no estudo próprio, que é para vocês, de qualquer forma, serve para todos, o que serve para um serve para todos. Iniciamos um trabalho junto ao Instituto dos Cegos, a gente faz esse trabalho de tentar garanhar fundos, parceiros, equipes parceiras, empresas, para fazer esse trabalho, que é uma instituição que nos acolhe, que acolhe a todos na região de Fortaleza e região metropolitana, e que não temos outro trabalho desenvolvido aqui, como tem o Lara Mara, tem outros institutos, tem o Dorina. Aqui tem uma diversidade bem maior, uma gama bem maior, e nós precisamos trabalhar o que nós temos lá mais próximo de nós. Então, foi uma decisão que eu tive que tomar, me partiu um pouco o coração, mas foi uma decisão muito bem pensada e muito bem elaborada. Estamos com um trabalho junto com o Retina Ceará, com o pessoal do Retina Ceará, que é o representante do Retina Brasil lá. A gente vai começar a participar das comissões, das reuniões da Comissão da Pessoa com Deficiência, então vamos acompanhar mais de perto o trabalho feito realmente efetivo no Ceará. Realmente, para uma terra que a gente precisa de mais ajuda, quer queira ou quer não, a gente tem que trazer essa realidade, tem que colocar em foco. Estamos colocando, tentando trazer, colocar a ONU com mais evidência, assim como está aparecendo mais médicos interessados em tentar entender o que eles apenas ouvem falar numa especialização ou então em uma palestra, algo do tipo. Então, é algo que vai ficando bem interessante, acho que para nós é um trabalho fenomenal. A gente queria muito agradecer a duas pessoas que estão aqui, que iniciaram essa ajuda a gente, né? Enquanto a gente estava no chão, encontramos o Mário, primeiro,
que nos deu muita luz para seguir, né, para começar essa caminhada. E também a Odete, que está aqui, que é um prazer imenso, né, conhecê-la. Palma, pode ser? Pode. A gente queria oferecer a ela uma blusa do nosso grupo no Fortaleza. Ali, uma entrega. A gente queria lhe entregar aqui pessoalmente, né? Que é uma honra muito grande para mim, porque ela, enquanto a gente estava triste, ela colocava a mão para cima, ela encontrava um caminho, ela dava força, ela estava ali toda hora. Então, assim, é mais que merecido. Essa mulher aqui é forte, viu? É forte. E a gente só tem a agradecer a todos pela presença. A gente veio meio que de última hora, os meninos não puderam vir porque estão em prova. O Arthur ele ainda está sendo alfabetizado em Braille, ele tem uma dificuldade muito grande ainda de aprender Braille. Então está no primeiro ano do ensino médio, então ele tem muita resistência à tecnologia, então assim, ele estava precisando ficar um pouquinho estudando. O outro já é formado em contábeis, né? Mas vocês sabem que a dificuldade de emprego para deficiente visual é bastante grande. Então ele está estudando direto para concurso e não sai de casa nem na esquina. Então eles não puderam vir e a gente não podia deixar de comparecer ao evento que o Mário faz sempre com muito carinho, com muito zelo, com muita dedicação. E eu acho que assim, tudo isso a gente deve muito a eles dois, né? Então, assim, a gente só está mesmo disseminando o que eles começaram. Então, assim, a gente ajuda sempre quando pode, a gente recebe muita ligação, o canal tem muito acesso e a gente ajuda e está aqui sempre para ajudar. No que for possível e no que for impossível, às vezes a gente ajuda, tá? A gente só tem a agradecer a todos e força e continuar. A gente não pode parar nunca.